Já iniciamos então o Telescópio de hoje falando de um assunto muito sério, que é a questão da nossa economia municipal. Nós sabemos da importância do comércio aqui para a economia de Itapetininga e sobre isso vai conversar com a gente aqui o Marcelo Almeida, ele que é empresário aqui da nossa cidade. Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Tudo bem e você? É um prazer estar falando com vocês. Tudo bem, Marcelo, muito bem, muito obrigado pela participação. E primeiro já, Marcelo, gostaria que você trouxesse para a gente aqui um pequeno panorama, né, do que você tem visto aí, tanto na sua empresa como nas empresas ao redor ali, na conversa com os empresários, né? A situação está muito feia aqui para os empresários de Itapetininga? Olha, Guto, realmente a situação está muito apertada para todo mundo, né? O comércio, ele está trabalhando com as restrições impostas, né? Eu acho que as restrições são importantes nesse momento de pandemia, porque a população tem que fazer a parte dela, tem que tomar os cuidados, tem que evitar aglomerações, enfim. E o comércio, que ele é um gerador de empregos e de atividade econômica, também extremamente importante que esse comércio não pare, porque a gente precisa fazer com que a economia gire, que a gente consiga vender, consiga continuar honrando com os nossos compromissos e continue empregando as pessoas e fazendo o comércio girar, né? Para poder melhorar para todo mundo. Muito bem, né, Marcelo? Acho que esse é um dos pontos muito difíceis, né? Essa sintonia fina, ou seja, de saber manter a atividade econômica, ao mesmo tempo também sem deixar de lado, né, a situação que a crise que está, a situação crítica mesmo que está ocorrendo nos nossos hospitais. Nós vemos aí cartas abertas dos hospitais, situações dos hospitais sendo divulgadas na mídia, que é mesmo uma situação muito difícil, né? Para você, Marcelo, assim, assim, cabe muitas vezes um questionamento com essa estratégia de muitas vezes fechar o comércio para tentar diminuir a questão dos hospitais ou não? Isso cabe também nesse momento? Eu não vejo isso como uma estratégia que funcione, sabe, Guto? Pelo seguinte, nós temos, por exemplo, supermercados abertos. Se a população fizer a parte dela, vou no mercado, eu vou sozinho, eu não preciso ir com esposa, filhos, não sei o quê, fazer aglomeração. Você vai, entra, compra e sai. E eu acho que no nosso comércio, principalmente no calçadão, deveria estar da mesma forma, você entendeu? Você trabalhar com as portas meia porta, não pode entrar lá dentro, ou com uma restrição de no máximo 30% da capacidade. A pessoa vai sozinha, faz a compra de forma prática, segura, de máscara, com álcool gel na porta, enfim, com todos os cuidados que ela tem que ter, e faz a sua compra. Aí o comércio não para, a atividade econômica não para e a pessoa se protege. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Hoje nós estamos com um problema de leitos, né? E por mais que a gente não queira, é uma realidade. O Brasil inteiro está com falta de leitos, ou quem sabe até alguns outros países do mundo também estão com falta de leitos, né? Muito bem, Marcelo. Acho que é uma posição até, de certa forma, muito consciente, né, dessa situação. Vocês veem o lado de vocês, que a situação está muito crítica, não dá para sustentar, vamos dizer assim, isso sozinho, né? No entanto, também se vê que a situação dos hospitais está mesmo muito grave. Daí uma coisa que várias conversas aqui com empresários, Marcelo, o pessoal sempre trouxe para a gente, era que os empresários, os comerciantes, eles têm seguido as normas, ou seja, que muito dificilmente se transmite, se pega coronavírus no comércio aqui da cidade, né? E sim em outros locais, em outras formas de aglomeração e tudo mais. Você vê dessa forma também? Vejo sim, Guto. Eu acho que no comércio, lógico, se tiver uma pessoa infectada e dentro de um supermercado, enfim, ela pode estar transmitindo, não tem nem dúvida, né? Mas eu vejo que no comércio a parcela não tem como medir isso, mas a parcela de infectados que foi através do comércio deve ser muito pequena. Eu acredito que isso esteja acontecendo em outros ambientes, em festas, em churrascos, em outros lugares, que as pessoas não estão tomando nenhum tipo de cuidado, não estão usando máscara, enfim. Eu vejo dessa forma, não vejo que é no comércio que seja infectado, não. Muito bem, né, Marcelo? Acho que essa é uma opinião também bastante geral, né, do pessoal do comércio. E como que você vê, vamos dizer assim, principalmente a atuação dos governos para o auxílio, né? Porque talvez, vamos dizer assim, mandar fechar a porta seja
algo muito imediato, né? Ele coloca uma lei, amanhã manda o fiscal, se não tiver fechado, está fechado. No entanto, né, os reflexos financeiros que isso dá e também ajudar os comerciantes a passar por esse momento, você vê isso acontecendo por parte, seja de governo federal, estadual ou municipal? Veja o seguinte, Guto, eu tenho uma opinião até forte formada sobre isso. Eu acho que agora não é o momento do governo federal bater no estadual que vai bater no municipal e um ficar falando mal do outro. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. O governo federal, que é o arrecadador principal de impostos, ele vai ter que repassar a parcela desses impostos para poder munir o Estado com recursos para poder investir em hospital de campanha ou investir em ações para equipar os hospitais profissionais, hospital de campanha, enfim, água oxigenada, como é que fala, luvas, máscaras e tal. E a prefeitura vai ter que ter um controle sobre isso também, né? A utilização desses insumos na hora certa, no local certo, não deixar faltar. Eu acho que nesse momento os estados, os governantes federal, estadual e municipal têm que se ajudar. Eles têm que estar fazendo as coisas, digamos assim, a 6 mãos, por exemplo. Todo mundo em sintonia um com o outro. Muito bem, e Marcelo, muito que o pessoal também fala, né, seria da questão, vamos dizer assim, das festas de fim de ano e das reuniões familiares que de certa forma levantaram, né? Para vocês do comércio, né, como foi conviver, porque é uma época que tem o maior movimento, né? Deu para se manter as normas de segurança ali, se ter, de certa forma, uma recuperação aí do ano de 2020, ou acabou, vamos dizer assim, não sendo um movimento esperado? Vocês tinham uma estrutura para receber que não conseguiu ali, vamos dizer assim, ter a resposta da população bastante? Guto, todos nós acho que tivemos que nos reinventar, né? Principalmente partindo para o comércio pela internet, as entregas, enfim. Com o comércio mais ou menos fechado ou dentro das restrições, a gente teve que vender de uma forma diferente, né? É evidente que nós não vendemos a mesma quantidade que um ano normal, que os calçadões estão cheios, que a população entra dentro das lojas e fazem suas compras, né? Mas todo comerciante que precisa sobreviver precisa vender e precisa criar mecanismos de venda. Eu acho que a maioria das pessoas tiveram aí uma redução na faixa de 20%, 30%, às vezes até 40% em relação ao ano normal. Tá? Eu vejo um reflexo que eu tive na minha empresa. Teve gente que teve mais, teve gente que teve menos, mas o importante foi a gente criar mecanismo de se reinventar e vender, lógico, com segurança, para que a gente pudesse manter os nossos negócios. Né? Muito bem, Marcelo, avaliando um pouquinho agora aqui a respeito desse desempenho, né, desses governos, né? Você já se falou aqui pra gente, né, que você vê que não é hora de muitas vezes colocar um contra o outro. Acho que isso muitas vezes ele contaminou, principalmente em relação Estado e governo federal, né? Sempre muito em cima dessa briga, tudo. Mas como que você avalia, né, esse momento e todas as medidas que foram tomadas ao longo de todo esse ano, né? Faltou um pouco mais de algum dessas instâncias ou precisava ter uma ação diferente em alguma delas? Como você vê? Eu acho, depois que passa, sabe, Guto, é mais fácil a gente analisar, né? Mas eu acho que o governo tinha que ter dado mais, o governo federal tinha que ter dado mais importância no início da pandemia em tomar algumas ações mais firmes para poder ou minimizar o contágio ou então se preparar melhor para uma epidemia nos números que elas estão. Né? O ano passado a gente viu hospitais de campanha, viu uma série de ações, até o uso de medicamentos que não eram para essa finalidade, antes das vacinas, uma série de coisas, e que não surtiram um efeito que deveria. Né? E você vê agora como piorou tudo, eu acho que faltou um pouco de pulso, um pouco de fiscalização, um pouco mais de responsabilidade, aquilo que eu estava falando. Um pouco mais de ações e controle em cima de verbas, para que elas foram destinadas, se chegou no final para aquela atividade, para aquela compra, para aquela necessidade. Então, eu acho que faltou, sim, a atuação de federal, estadual e municipal, sim. Muito bem, Marcelo. Acho que isso traz, né, um panorama, né? É muito difícil nós aqui de fora, né? Vamos falando tudo, ainda mais depois que já tudo aconteceu, né? A gente não tínhamos essas informações anteriormente, sim, mas se vê muitas vezes mesmo algumas dificuldades aí nesse caminho, né? E Marcelo, falando um pouquinho também aqui,
a respeito, né, toda essa situação que vocês têm passado, algo que tem crescido muito também. Eu queria que você comentasse aqui com a gente, porque teve alguns vídeos aí que circularam aí, principalmente do calçadão ali, não sei se você estava presente e tudo, mas assim, uma certa satisfação da população com setores da mídia também, às vezes não vendo da maneira que a mídia tem exposto essa questão do coronavírus como a melhor maneira. Como que você avalia isso? Olha, Guto, eu acho que tudo tem que ter, como é que fala? Tem que ter parâmetros, né? Não pode fechar totalmente achando que vai ter um resultado, ou então abrir parcial achando que vai ter outro. Eu acho que a função da mídia, justamente, ela olhar para todos os lados, olhar o lado da população, olhar o lado da forma com que ela tem se comportado nas ruas, se está usando máscara, se está tomando os cuidados todos, ou lá olhar o comércio também, ver se o comércio está com todas as precauções também, o álcool gel, reduzir o público que está dentro do comércio, uma série de coisas. Então eu acho que a mídia ela é fundamental para informar, lógico, de que forma que todo mundo está se comportando e está se conscientizando com a pandemia. Eu acredito que essa pandemia para nós é como se a gente estivesse em guerra, entendeu? A gente está com uma guerra e que o inimigo é desconhecido. Você não consegue prever a ação do inimigo, nem onde, nem que hora, nem em quem. Porque tem gente que desenvolve e tem gente que não. Tem novos que estão, infelizmente, vindo a falecer e tem pessoas de idade que passam por isso de forma assintomática, né? Então eu acho que a mídia, tanto no calçadão como no restante da cidade, na zona rural, ela tem que informar e falar exatamente de que forma que a população está se comportando e de que forma que ela poderia se comportar melhor para evitar o pior, digamos assim, né? Muito bem, Marcelo. Acho que é algo que é muito importante também, sempre ter essa reflexão, né, de fazer esse papel mesmo, de levar as informações. Nós vemos muitas críticas, né? É um trabalho necessário nesse momento, é um trabalho que leva para as pessoas a informação, né, que serve de ponte aí dos fatos até o consumidor, até as pessoas que estão em casa, mas que muitas vezes também precisa ter essa autocrítica, olhar para si mesmo da forma que está levando tudo isso, né? E Marcelo, também trazendo aqui para a gente, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui a respeito dos ganhos, né? Eu sei que é difícil tirar alguma coisa boa de tudo isso, né? Mas eu sei que muitas empresas, elas estão dando passos aí, né? De chegar em mais consumidores, de se abrir, de se modernizar, de pensar em novas formas de negócio, coisas que ela não faria, vamos dizer assim, nos próximos 10 anos, demorei 10 anos para fazer, ela está fazendo esse ano, né? Como que você vê essa questão para a sua empresa e também para as empresas que você conhece aí dos seus parceiros? Olha, Guto, se a gente pode dizer que está tendo uma coisa boa, é o fato, como eu falei anteriormente, da gente, como empresário, ter que se reinventar. Tem no mercado digital, os e-commerce, enfim, a gente tem que chegar na população. A população hoje, não é que ela tem ficado mais em casa, mas ela tem adquirido muito mais produtos, fazendo a parte comercial, utilizando a internet como meio. Então, a gente está lá no calçadão, é lógico, mas nós temos nosso WhatsApp, a gente tem páginas de internet, tem transmissão paga, né, aquele tráfego pago, para poder que o produto chegue no celular dos clientes dos produtos que a gente está vendendo, né? Então eu acho que essa pandemia está fazendo com que a gente se reinvente, coisas que a gente tinha um padrão de trabalho, que é abrir uma porta, colocar um carro de som, sei lá, fazer alguma coisa assim para chamar atenção, uma faixa, um desconto, alguma coisa, e a gente teve que se reinventar muito, mas muito, muito, muito com outros meios de comunicação para chegar até o público consumidor. Muito bem, não, então traz aí nessa situação, acho que o melhor de tudo isso, né? Ou seja, nós vamos ter um mercado talvez mais maduro. Eu sei que, infelizmente, empresas que muitas vezes tinham então, toda uma certa tradição, que muitas vezes não souberam lidar com isso, ou que tem ramos, né, que é muito difícil a venda online, né? Nós sabemos que não é igual para todo mundo, né? Existem ramos que se dão melhor, tem ramos que tem que ter um trabalho um pouco mais especializado. No entanto, nós vemos aí mesmo que vai trazer certos avanços, as empresas vão ficar cada vez mais informatizadas, mais fácil de chegar em contato com tudo isso, dos consumidores aí terem acesso a essas empresas, que sirva aí também para melhorar todo o nosso comércio. Marcelo, se tiver mais alguma informação que você gostaria de trazer aqui para a gente, pode mandar aqui, mas desde já gostaria de agradecer muito a sua participação, uma alegria muito grande poder conversar com os empresários aqui de Itapetininga, trazer as opiniões, aquilo que acontece, assim, saiba que sempre tem um espaço aberto aqui na TVI para você.
Ótimo, Guto. Obrigado pela oportunidade, obrigado por eu estar podendo falar, né, em nome dos empresários aqui de Itapetininga. Quero agradecer, né, mais uma vez a todos vocês. Eu acho que, só falando de prefeitura, eu acho que a prefeita tem feito um trabalho louvável, tanto na parte de cuidado com a saúde da população, como também não deixar o empresário sem atividade econômica. Eu acho que ela está mesclando as atividades dela para que ela tenha um equilíbrio dentro da cidade, protegendo a saúde da população e protegendo a saúde financeira do empresário. Então, eu acho que a gente está em boas mãos, está bem assessorado, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui com vocês.